Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre desenho e fotografia. Prof. Rutineia, aqui com vocês, nossa querida intérprete Bia, aqui com a gente. Oi, Bia! Vamos juntos? Vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula. Perceber alguns elementos das artes visuais que aparecem tanto no desenho quanto na fotografia. Então a gente vai ver esses elementos que eles aparecem nas duas linguagens artísticas, né? No desenho e fotografia. Relacionar a arte do desenho com a arte da fotografia, tá bom? Então vamos vendo ali o passo a passo para vocês perceberem esses elementos. Então você gosta de desenhar ou prefere fotografar? E aí? Você prefere, né, desenhar, pintura, fotografia? O que você prefere na hora de criar uma composição artística? Sabe por que o ser humano cria arte? E aí, por que a gente cria arte, né? Então, assim, cada um vai ter a sua preferência na hora de criar. Uns vão preferir o desenho, outros vão preferir a pintura, a fotografia, né? E também a gente cria por uma necessidade humana. Nós precisamos criar, né? Uma forma de nós nos comunicarmos com o mundo, né? E com o outro também. Então, criar é uma necessidade humana, seja através do desenho, pintura, dança, teatro, cinema, enfim, né? A gente está nos comunicando. Está presente em nosso cotidiano desde a pré-história, né? Percebemos isso por meio das inscrições registradas nas paredes das cavernas. Então, veja, lá na arte da pré-história, antes do homem desenvolver a fala, conseguir, né, se comunicar através da fala, ele já estava criando muita arte, né, para se comunicar, para falar, para contar como foi o seu dia, né, para representar como foi a caçada, para se aproximar dos animais, né. Então, tanto teatro, dança, música, as pinturas rupestres já estavam ali presentes. A gente precisa da arte para nos comunicarmos, né, trocarmos essas ideias. Independente de usarmos a fala ou não, a arte está ali para fazer essa ponte, né, e a gente conseguir, né, a comunicação. Olha aqui o exemplo, né, da pintura rupestre. Então, os homens primitivos, eles contavam como foi o seu dia, eles agradeciam os deuses, eles faziam isso por diversas também necessidades, né? Então, ali uma pintura representando essa comunicação, né, essa necessidade humana. Então, o desenho, né, o ato de desenhar, ele inicia ali na infância, a gente já está brincando, né, o brincar a gente já está criando, a gente está desenhando, né, e vai se aprimorando com o tempo. Os traços, as cores, né, mesmo simples, podem expressar muitas ideias e emoções. Então, a gente começa, quando criança, de uma forma instintiva, rabiscar, brincar, né, formar ali coisas que a gente nem consegue deslumbrar, perceber o que está ali, né? De uma forma realista. E com o tempo vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo técnicas, aprendendo sobre a mistura de cores, né? Sobre os traços, né? Então, se eu colocar o desenho nessa posição, vai referenciar isso, né? O que cada cor representa. Então, a gente pode também perceber as obras de arte dos artistas, né? As fases, como eles estavam, se estavam felizes, se estavam tristes, através das cores que eles utilizaram na hora de criar a sua obra de arte. Então, é muito bacana, né? E a gente vai desenvolvendo com o tempo. Então, aqui o Austin, né, brincando e aprendendo ali, fazendo a sua pintura ali e sua exposição artística, olha lá na parede, né? Entre outros elementos que compõem as artes visuais, né, a gente tem o ponto, a linha, a cor, tem outros, né? Tem textura, tem formas. Então, vamos focar aqui um pouquinho no ponto, a linha e cor, tá bom? Então, o ponto é a unidade básica de representação visual, é o começo de tudo. A partir do ponto, podemos obter outras formas, né? É o primeiro, é o início. A partir daquele ponto, a gente pode criar muita coisa. Depende do que a gente pretende com aquele pontinho ali, né? Então, aqui um exemplo que, né, foi só a imagem, só os pontos que foram criando essa imagem aqui. O ponto na arte é chamado, né, de pontilismo, né? Então a gente tem uma técnica que é chamada de pontilismo, que vai trabalhar exatamente os pontos para criar uma obra de arte, né? Pontinhos bem próximos um do outro, ou manchinhas, ou círculos bem próximos uns dos outros, que vai criando a ideia da imagem, né? A ideia da obra de arte, né? Pontilismo é uma técnica de pintura que pequenas manchas ou pontos de cor provocam, né, provocam pela justaposição uma mistura óptica nos olhos do observador. Então a pessoa que olhar essa obra de arte de pertinho,
ela não vai ter uma noção nítida dessa obra de arte. Quando você se distancia, você tem a obra nítida aos seus olhos, né? Então, um exemplo aqui de uma obra de pontilhismo, né? Então, pequenos pontinhos coloridos, né, sobrepostos, formaram essa paisagem, essa obra de arte, né, do Paul aqui. Então, veja, pense o trabalho na hora de criar essa obra de arte, né? Então, não é uma obra que você vai fazer rapidinho ali, tá pronto. Não, vai demorar, né? Vai precisar de muito tempo, paciência, dedicação, técnica também, para você saber ali as cores que você vai colocar próxima de qual, né? Para dar o efeito que você espera na sua obra de arte. Então, muita técnica, muito trabalho na hora de fazer uma obra de pontilhismo, né? Imagine, gente, quantos pontinhos, quantas manchinhas foram feitas nessa obra de arte. Então, é um trabalho minucioso e demorado. A linha, né, um outro elemento das artes visuais, né, pode ser traçada a partir de um ponto, né, é uma sequência de pontos, deve ser entendida como força e direção, e não apenas como uma linha de contorno, né, ou seja, elas direcionam o nosso olhar diante da imagem. Assim, elas também podem gerar sensações psicológicas, como paz, agitação, etc, né? Então, a linha, ela pode levar, né, aonde a gente quer olhar, né, na obra de arte, intenções diferentes, emoções diferentes, né? A gente pode trabalhar linhas de diversas espessuras, de diversas formas, diversas direções diferentes na hora de criar uma obra de arte, né? Então, aqui temos as linhas, né, na diagonal, enfim, direções diferentes. Então, a gente pode utilizar diversas possibilidades na hora da utilização da linha também. Não pensar numa linha só de contorno, mas linha enquanto criação artística. Aqui a gente vai ver um exemplo, né, de um vídeo que vai trazer um desenho criado pelo G.C. Malman, que vai inspirado nas obras do Guilherme Kremer, né? O que o Guilherme Kremer faz? Ele trabalha a representação da identidade das pessoas. Então, ele vai representar vários rostos diferentes nas multidões, de diversas formas, né? Em grandes murais ou em pequenos desenhos, pequenos, né, tamanhos dessas formas. E utilizando, o Guilherme Kremer vai utilizar formas, linhas, né? Simples, pontos simples, que vai chegar a um desenho elaborado. Ele trabalha também a questão das cores, né? Então, no desenho aqui a gente vai ver uma obra em preto e branco feita pelo G.C., mas utilizando linhas, formas, pontos, né? Simples, que depois vocês podem, né, observar bem e tentar também realizar em casa aí atividade ou na escola, tá bom? Então, vamos lá, atenção, vídeo do G.C. Malman, inspirado no Guilherme Kremer.
aproveitaram o vídeo, muito legal, né? Vejam que com formas simples a gente consegue, né, uma obra de arte bem legal. Então tentem fazer também essa experiência e criar um desenho assim, trazendo identidade de pessoas diferentes. Então, as cores também é um elemento muito importante, né, nas artes visuais, né, que tem quando olhamos nas obras, né? Então pode trazer a questão da luz, da sombra, né? Então traz sensações, sentimentos e muitos significados, né? A gente pode pensar na situação até psicológica do artista quando ele criou a obra de arte, né? Se ele quer trazer uma questão de calor ou de frio, né? De solidão, tudo através das cores a gente consegue nessa obra, na obra de arte. Então, agora é com vocês, tá bom? Quais os elementos das artes visuais podemos observar nessa obra, né, de João Miró? Então, observem a obra e quais os elementos a gente tem presente. Pensa nos elementos que a professora citou aqui e boa atividade!
Conseguiram fazer a observação da obra, né? Então, uma sugestão de resposta, né? Então, nessa obra a gente tem as linhas, né, que foram trabalhadas, a gente tem as cores, né, diferentes cores, a gente tem formas diferentes, a gente tem o ponto também, né? Todos os elementos das artes visuais, né? A gente consegue elencar vários elementos aqui. A fotografia, né, uma linguagem artística mais recente, a registro de fotografia feitos em 1826, né, por Joseph Nicephore Nicepe. O ato de fotografar exige escolhas, né? Por exemplo, se você quer fotografar os melhores ângulos, a luz, né, o enquadramento, né? Então, tem essas escolhas, assim como também no desenho, né? Então, foto em grego quer dizer o quê? Luz. Grafia em grego quer dizer escrita, né? Então, fotografia seria desenhar com luz. A fotografia é amplamente utilizada para várias finalidades. A gente pode ter fotografia jornalística, artística, de casamento, né, de aniversário. São várias possibilidades de utilização da fotografia, né? Aqui um exemplo, vamos observar um pouquinho essa obra de arte, né? E os elementos aqui que a gente tem que compõem, né, na fotografia, a luz, a sombra, as linhas como temos no desenho, a gente também tem linha aqui, a gente também tem luz como tem no desenho, a gente também tem formas, né? Então, essas linguagens, elas estão próximas. Desenho e fotografia aqui, ó, sabemos, né, podemos misturar desenho e fotografia? Sim ou não, né? Sim, podemos, né? Quando utilizamos mais de uma linguagem artística em uma obra, podemos dizer que ela é híbrida. Então, a gente vai conferir um pouquinho desse exemplo. Quando a gente mistura mais de uma linguagem artística, assim como a gente pode misturar, né, o desenho e fotografia. Então, um exemplo aqui, né, nessa artista, né, do Bueno Caos, da série Pelé Beijoqueiro. Então, ele pegou, colocou aqui artistas, né, e o Pelé beijando obras de arte ou outros artistas, fazendo esses recortes e colagens, né? Então, ele utilizou tanto fotografia, né, desenho digital, pintura manual, recorte e colagem. Então, agora é com vocês, né? Crie sua obra misturando técnicas de desenho e fotografia. Para isso, você pode utilizar imagens de revista, jornal, material de propaganda ou até mesmo embalagens de produtos, né? Explora a sua imaginação, a sua criatividade, tá bom? Mas crie essa fotografia com desenho aí juntinho, essa mescla, essa obra híbrida, tá bom? Boa atividade!
Muito bem, caprichar aí na obra de arte. Se não deu tempo de terminar, já sabe, termina depois, né? Não deixa a obra de arte inacabada. Então, retomando, o que nós vimos nessa aula, né? Que a arte é uma necessidade humana, a gente precisa dela para se comunicar, para a sobrevivência, né? E que a gente se expressa através dela desde a infância. E depois a gente vai adquirindo técnicas, né? Percebendo as cores, as formas, as linhas, enfim, né? Através de técnicas que a gente vai aprimorando. Vimos também os elementos das artes visuais, né? A gente falou sobre alguns deles. A gente falou sobre linha, sobre ponto, né? Então a gente falou sobre a cor também. E vimos também a relação do desenho e fotografia, né? Sempre vai existir na fotografia, no desenho, as linhas, o ponto, forma, cores, né? Então vão estar presentes também. E vimos também que podemos mesclar essas linguagens artísticas. E quando a gente mescla, a gente tem uma obra de arte híbrida, tá? Não esqueça, a gente pode misturar dança e teatro, música, né, com teatro, enfim, a gente pode misturar várias linguagens artísticas diferentes e a gente vai ter aí uma linguagem híbrida. Espero que vocês tenham apreciado, porque nessa aula a gente falou sobre desenho e fotografia, essa relação dessas duas linguagens artísticas. Um beijo ultra mega gigante no coração de vocês! Uou!